Boa noite. Gente, meu nome é Daniel, sou casado com a Sabrina e pai do Arthur, de 4 anos, e Thomas, de 2. E temos a cachorrinha também, Fiona, que está com a gente há 5 anos. Nós moramos lá em São José dos Campos. Eu trabalho lá numa consultoria de marketing e trabalho junto com a editora Fiel e o seminário Martin Butzer, lá em São José dos Campos. Nós somos membros da Igreja Batista Parque Industrial. Queria agradecer o convite de estar com vocês. Muito bacana estar de volta. Muito legal passar um tempo com vocês, considerando o que a palavra de Deus diz sobre o evangelismo. Sobre o evangelho e o que isso tem a ver com as nossas vidas. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. E o foco vai ser nos versículos 35 até o 49. Até o final do capítulo. Mas a gente vai considerar todo o capítulo a partir do versículo 1. Lucas capítulo 24. Vamos orar? Pedir que Deus fale com os nossos corações, com o meu coração, através da sua palavra. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de abrir a sua palavra. E quando a gente abre a sua palavra, Pai, na primeira leitura parece que é só tinta no papel. Que são apenas palavras, letras, que já vem há mais de 2000 anos e agora chegou aqui em 2018 e a gente está abrindo a sua palavra mais uma vez e nós estamos lendo essas palavras. Pai, que não seja apenas tinta no papel, mas que o seu Santo Espírito esta noite esteja tocando nossos corações e aplicando as verdades eternas que estão aqui nesse capítulo às nossas vidas. Pai, nós existimos para te adorar, para te glorificar. Nós fomos criados para a sua glória e por isso nós queremos, Pai, que o Senhor nos ensine para que nós possamos glorificar o seu santo nome. Ensine meu coração e o coração dos meus amigos, das minhas amigas que aqui estão esta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Lucas capítulo 24 é um capítulo demais. Seria o capítulo da felicidade, se você fizer o contraste do capítulo 24 com o capítulo 23. Capítulo 23 é a crucificação de Jesus Cristo. Ele é morto, ele é sepultado. Tem toda a tristeza que ocorre ali. Os discípulos estão com medo. Eles estão achando que, já que Cristo, o líder, foi crucificado, já que Cristo foi crucificado, logo não vai demorar muito tempo em que também os seguidores de Cristo também serão crucificados, ou pior. Capítulo 23 é um capítulo difícil para quem viveu aquela experiência. Mas para nós, que simplesmente lemos o capítulo 23, a gente sabe que tem o capítulo 24. Então, para nós, é muito mais fácil fazer essa leitura do versículo 23, porque temos a esperança e a alegria do capítulo 24. O que acontece no capítulo 24? A ressurreição. O capítulo começa, na verdade, há 3 narrativas aqui nesse capítulo. A primeira narrativa é logo no início do capítulo 24, domingo de manhã, as mulheres vão até o sepulcro, elas querem deixar ali algum memorial a Cristo. É só que ao chegar naquele local, elas vão encontrar a pedra já não mais tampando a entrada do sepulcro e 2 anjos ali. E os anjos vão dizer assim: por que você procura quem é vivo no lugar dos mortos? Por que você procura Cristo aqui? E elas, maravilhadas com essa realidade, elas voltam para onde havia uma reunião de seguidores de Cristo. E elas vão dizer: gente, o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Não só isso, mas no versículo 5 vai dizer assim que as mulheres ficaram
amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra, e os homens, aqueles anjos, perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e voltaram e contaram aos outros. Mas os outros também estavam em crise de dúvida, não acreditaram. Segunda narrativa. Isso, na verdade, esse capítulo 24 parece um episódio de TV, porque ele vai pulando as narrativas, bem legal. Ou seja, fecha aquela cena, começa a outra. 2 discípulos a caminho de Emaús. O que tem a ver Emaús com a história? Tem nada a ver. Emaús é só um outro lugar. E quando você é um judeu em Jerusalém, e o seu Salvador foi crucificado em Jerusalém, meu irmão, você vai sair daquela cidade. Você vai inventar alguma desculpa para... Cara, eu preciso visitar a minha sogra lá em Emaús. Mas você nem gosta dela, mas eu vou. Porque você quer sair daquela cidade, entendeu? 2 discípulos viajando a pesão a Emaús. Isso logo no versículo 3. Eles caminhando, decepcionados, tristes. Jesus Cristo, diz o texto, chega e começa a andar com eles. Só que eles não entenderam que era Cristo. Aí Cristo vai falar assim: mas por que vocês estão tão tristes? E eles vão: pô, cara, você é o único judeu de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Aí Jesus fala assim: quais coisas aconteceram? Ai, meu Deus. Aí eles vão explicar: puxa, a gente achava que ele era, né, tudo aquilo, que ele ia libertar o seu povo, mas ele foi morto. Inclusive, eles contando para Jesus. Inclusive, algumas pessoas hoje de manhã foram lá no sepulcro e disseram que estava vazio e que Cristo ressuscitou, mas a gente não está botando muita fé, não. Aí Cristo fala assim: ah, é? E começa a conversar com eles. Primeiro chama eles de tolos, né? É o que o texto bíblico diz. Insensatos, lerdos de entender o que as Escrituras dizem ao meu respeito. Porque as Escrituras dizem que eu tinha que ser traído, eu tinha que ser crucificado, mas que também eu tinha que deixar aquele sepulcro vazio. E aí ele vai ensinando eles as Escrituras, e aí vai dizer no versículo 26, não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Chegando em Emaús, o destino deles, eles vão dizer assim: olha, fica aqui com a gente, o que era normal naquela época. Já que todo mundo viajava a pé, era normal você conhecer alguém que estava viajando e passar a noite. Hotel não era uma realidade naquela cultura. Então você passava a noite na casa de alguém. Era o Airbnb do primeiro século, entendeu? Então Jesus vai passar algum tempo ali. Quando ele vai quebrar o pão com eles, diz o texto que ele abre o entendimento deles. E a ficha cai. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Disseram um ao outro no versículo 32, mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Imagina o dono daquela casa onde eles estavam. Mas, pô, nem terminou a janta, vocês já estão voltando? A gente tem que voltar, Temos que contar aos outros. Mas não é lá em Jerusalém que eles estão matando os cristãos? Temos que voltar. A gente vai largar tudo aqui na casa da senhora, um beijo, a gente vai voltar. Então eles voltam correndo. Diz o versículo 33, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Fecha aquela narrativa. E agora começa a terceira, versículo 35. Vamos ler toda a passagem. Eu estou lendo aqui da Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora.
Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasmas não têm carne nem ossos, como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuavam sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois, Jesus os levou a Betânia e levantando as mãos para os céus, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eu gostaria de considerar com vocês, amigos, 4 pontos: os mensageiros, a mensagem, a missão, a motivação. Os mensageiros, a mensagem, a missão e a motivação. Primeiro, os mensageiros. Quem são esses discípulos? Como são esses discípulos? Cara, esses discípulos representam bem nós, a nossa falta de fé. Os nossos corações cheios de dúvida. A partir do versículo 1 até, inclusive, esse trecho que acabamos de ler, vez após vez a gente vê pessoas, discípulos, seguidores de Cristo, que estão com uma dificuldade de entender que Jesus Cristo é Deus. E sendo Deus, que Ele tem poder sobrenatural. Ou seja, esses discípulos de 2000 anos atrás não são tão diferentes dos discípulos hoje de 2018, que estão aqui reunidos. Eles viveram junto com Cristo, ouviram as próprias palavras saírem da boca de Cristo: eu vou morrer, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar. E mesmo assim, dificuldade de compreender, dificuldade de crer. Esses primeiros mensageiros não são super-heróis, não são super-apóstolos, não são ainda o que a gente chamaria de mentor, ou servo fiel e exemplar, talvez. No versículo 23, na tristeza deles, parece que alguns estão prontos a chutar o balde, a desistir da fé. E aqui no versículo 24, cara, o que você precisa que aconteça para entender que o sepulcro está vazio e que Cristo ressuscitou? Você precisa de 2 anjos? Beleza, Deus mandou 2 anjos. Não deu. Eles estão duvidando ainda. O próprio Jesus aparece no caminho e fala com eles e abre o entendimento deles. Mesmo assim, muitos não estão confiando nessa história. O próprio Jesus aparece no meio deles e diz: toque na minha mão, veja os meus pés.
E mesmo assim o texto bíblico vai dizer, corações cheios de dúvida. Isso aí não é simplesmente cristão fraco que tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Isso aí, meu irmão, minha irmã, somos eu e você. Se não for a obra sobrenatural de Deus em nossas vidas, lembrando que fé é fruto do Espírito, nós também vamos duvidar daquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Os mensageiros são aqueles que, apesar de querer acreditar que o seu líder está de volta, ao mesmo tempo não conseguem compreender como ele teria voltado da morte. É aquela crise que nós temos quando a gente vê um truque de mágica, em que os nossos olhos dizem para o nosso cérebro, cara, a moeda estava aí, desapareceu, e apareceu um coelho no seu lugar. Enquanto isso, a nossa cabeça diz, mas isso é impossível. E aí você fica naquela crise de, mas eu vi, mas é impossível. Mas eu vi, mas é impossível. E é isso que acontece aqui nesses primeiros versículos. Cristo aparece no meio aquela sala, o que dá a entender que é uma casa e que os cristãos estão reunidos ali. Cristo aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. E eles estão em dúvida, porque eles estão achando, cara, eu estou vendo Jesus, mas ele está morto, mas eu estou vendo ele. É uma fantasma, é a resposta que eles dão a essa crise. E, gente, para nós, fantasma seria mais coisa de filme, desenho e tudo mais, mas na cultura judaica, fantasma para eles era uma realidade. Um espírito que vem depois da morte, o espírito que aparece, talvez na sua tradução não tenha a palavra fantasma, é a palavra espírito, mas o sentido é igual. É alguma coisa que sobrou após a morte de Cristo. E é por isso, inclusive, que Jesus Cristo vai dizer, toque em mim. Veja a minha mão e meu pé. Me dê alguma coisa para comer. Fantasma não precisa comer, não consegue comer. Não tem como digerir aquela comida. Então Cristo vai comer na frente deles. Os mensageiros são aqueles que estão vendo Cristo na sua frente. E diz o versículo 37, eles estão assustados. No versículo 38, Jesus faz a pergunta, por que estão perturbados? Por que seu coração está cheio de dúvida? Jesus Cristo, antes de passar a mensagem e a missão e a motivação, ele vai trabalhar o mensageiro. É por isso que é tão fantástico o jeito que termina o versículo 43. E ele comeu diante de todos. Ele comeu na presença de todos. Pode ser que numa primeira leitura parece que o trecho 38 a 40, não tem muito significado. Jesus Cristo, ele mostra os sinais da crucificação, as feridas, ele pede para eles relar nas suas mãos, ele abraça algumas pessoas ali, algumas pessoas ainda estão com dúvida, ele pergunta, tem alguma coisa para comer? Eles vão oferecer pão, talvez um pouco de mel, e aí ele vai sentar e vai comer na presença deles num silêncio sagrado. Olha como Jesus prepara os seus mensageiros. Não como uma aula teológica, ainda que isso tem muito ensino teológico aqui. E toda vez que Cristo ensina a respeito de si mesmo, é um ensino teológico. Mas eu digo, não é uma aula teológica no sentido de que, olha esse slide, está vendo o primeiro ponto? Está vendo o segundo? Você entende o significado dessa palavra no grego? Você entendeu? Você compreendeu? Eu vou citar agora 3 trechos que Moisés falou no Velho Testamento. E você me diz qual tem a ver com a ressurreição. Não, Cristo não faz isso. Ele diz assim, você tem comida? Beleza, eu vou sentar aqui e vou comer na frente de vocês. E ele mastigando e o pessoal em silêncio assistindo. O Deus Supremo que criou homem, mulher e tudo que há, sentado na mesa comendo pão.
como é que isso prepara o mensageiro? Jovens, antes que a gente fale sobre o Evangelho e sobre a necessidade, sobre o dever, sobre a missão de sairmos por todo o mundo compartilhando as boas novas do Evangelho, antes que isso aconteça, tem que ter um ponto na sua cabeça, no seu coração, que é bem firme, que é bem firmado, que é, de fato, semeado pelo Espírito Santo. Qual é esse ponto? A ressurreição de Jesus Cristo. O que Cristo está fazendo aqui, comendo aquele pão na frente deles, Ele está impactando seus corações com essa convicção. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo derrotou a morte. Ele morreu, mas ele deu alguma volta por cima e ele derrotou a morte. Logo, tudo aquilo que ele vinha falando através dos profetas, através de Moisés, através dos salmos e a lei, e ele mesmo ao longo dos 30 anos, tudo aquilo é verdadeiro. Não foi enterrado com ele. Ele ressuscitou. Portanto, quando consideramos o evangelismo, precisamos começar no começo, a ressurreição de Cristo. Se duvidamos da ressurreição de Jesus Cristo, amigos, nós não vamos falar sobre o Evangelho. Porque as boas novas do Evangelho é justo isso. O Salvador veio, o Salvador morreu, mas o Salvador venceu a morte e vivo está. E enquanto esses irmãos, esses seguidores de Cristo ainda estavam lidando com a crise da dúvida a respeito da ressurreição, Cristo não passou para eles a missão e nem a motivação. Primeiro, Cristo vai impactá-los com a verdade de que Ele ressuscitou. Capítulo 24 inteiro, então, é sobre a ressurreição de Cristo. Ainda que no final do capítulo vai tocar na questão, no tema que nós estamos vendo hoje à noite, o evangelismo. O tema central desse capítulo é a ressurreição de Cristo. É o fato de que aquele que foi crucificado, que foi traído por um dos seus seguidores, que foi blasfemado, que foi agredido, aquele que levou os nossos pecados sobre si, ele não morreu. Ele não está mais morto, quero dizer. Ele ressuscitou. Vivo está. Então nós vemos que os mensageiros, eles eram homens e mulheres como nós, com as suas crises, as suas dúvidas. E é verdade que ao longo da jornada cristã, jovens, e vocês sabem bem disso, ao longo da nossa jornada cristã, o nosso Deus vai trabalhar as nossas dúvidas. Maturidade cristã não é chegar a um ponto onde você não tem mais dúvidas. Maturidade cristã é você chegar ao ponto onde você sabe a quem levar as suas dúvidas e a quem confiar as suas dúvidas. Nas mãos de quem você entrega as suas dúvidas. Jovem, o próprio texto bíblico vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os seus planos, os seus objetivos. Puxa, a gente é tão limitado, Deus nos fez limitado. Então não pense essa noite que por você ter alguma dúvida, que você não pode falar do Evangelho. Não, continue falando do Evangelho. Mas sobre uma coisa, não há dúvidas. A ressurreição de Jesus Cristo. O Cristo derrotou a morte e temos algo a dizer às nações, ou Ele ainda está sepultado. E toda a nossa motivação para ir para o mundo também estaria sepultado com Ele. Nós vimos os mensageiros, eu gostaria de considerar a mensagem,
Olha o que Cristo vai dizer a partir do versículo 44. Em seguida, Jesus Cristo disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. A mensagem que esses mensageiros têm a levar é uma mensagem bíblica. É uma mensagem que tem o seu começo, o seu ponto inicial, e o seu meio e o seu fim nas Santas Escrituras. E isso nós vemos ao longo do capítulo 24 inteiro. As mulheres vão até o sepulcro e os anjos vão lembrá-las do quê? Das Escrituras. Os 2 discípulos que vão até Emaús e Cristo aparece a eles, vão ser lembrados do quê? Das Escrituras. Cristo agora aparece os outros, entre eles os discípulos originais, aqueles discípulos que mais andavam com Cristo. E o que Cristo vai lembrá-los? As Escrituras. Cristo vai dizer: sim, está escrito. Tanto que antes de falar essas palavras, ele abre a compreensão deles para que eles possam compreender não necessariamente a cultura, o contexto cultural, não necessariamente entender tudo o que Deus está fazendo na vida de cada um. Ele abre a mente, o coração de cada um para que entendam as Escrituras. O que já tinha sido falado, já vem sendo falado, já estava escrito. Eles já conheciam as Escrituras, e agora talvez alguém pensaria: puxa, agora Cristo vai entregar algo de novo para eles. Não. Cristo entrega as Escrituras. Ele volta a atenção daqueles discípulos para tudo aquilo que Moisés ouviu, Davi escreveu nos Salmos, o que os profetas escreveram acerca do povo de Israel e a esperança do porvir. A mensagem que esses discípulos vão levar aos 4 cantos do mundo não é necessariamente uma mensagem nova, mas é uma mensagem que tem novas implicações. Porque agora, ainda que as Escrituras diziam que Cristo havia de morrer e havia de ressuscitar, mesmo assim, na compreensão de cada um que estava ali, aquela ficha não tinha caído. Mas agora Cristo vai mostrar para eles que sim, Ele cumpriu essa palavra. Então, para cada um naquela sala, como talvez para nós aqui hoje, nós lemos as mesmas Escrituras de sempre, achando: será que cristianismo é só isso? E Cristo vai nos dizer: sim, cristianismo é isso. Só isso. Cristianismo e o Evangelho de Jesus Cristo não precisam uma abordagem nova, uma interpretação nova, uma nova e brilhante aplicação para o nosso século, como também não precisavam para aquele século. Precisava simplesmente ser crido novamente. Tinha que ser anunciado novamente. Jesus Cristo entrega a eles uma mensagem velha, de certa forma, mas nova no sentido de que agora faz sentido o que estava escrito ali. Agora eles estão empolgados com essa mensagem. Não porque a mensagem mudou, mas porque agora entendem
as aplicações e as implicações daquela mensagem para o seu momento. A mensagem é, em primeiro lugar, uma mensagem bíblica. Mas a mensagem também tem um formato definido. Olha ali no versículo 47, Jesus Cristo vai dizer, da mesma forma que estava escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, com essa mesma certeza que essas coisas aconteceram, da mesma forma, a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações. Qual que é a mensagem? A mensagem tem a ver com o arrependimento e o perdão dos pecados. O arrependimento e o perdão dos pecados. Jovens, as boas novas do Evangelho, se as boas novas do Evangelho, se forem tudo, então é nada. Se as boas novas do Evangelho forem tudo, né? Hoje eu ajudei uma idosa a atravessar a rua. Isso são as boas novas do Evangelho. Puxa, mas até alguém que não crê em Cristo pode fazer isso? Se as boas novas do Evangelho, aquilo que os anjos disseram para os pastores no momento do nascimento de Jesus Cristo, acerca das boas novas, o porquê que Jesus nasceu ali, simplesmente para que nós pudéssemos fazer boas obras, ou talvez fazer boas obras que todo mundo já faz, é só que agora, com um estilo cristão, a gente bota a palavra gospel em tudo, né? Já tem música, a gente vai fazer música gospel. Já tem camiseta, mas a gente vai fazer a camiseta gospel. Por quê? Porque é o Evangelho. Cara, se o Evangelho for tudo, então não é nada. Não é uma coisa concreta que você pode chegar para alguém e dizer, posso compartilhar as boas novas do Evangelho contigo? O que você vai compartilhar? Uma camiseta, uma música? A mensagem que Cristo entrega aos seus discípulos, ainda que tenha implicações e leva às boas obras, e quem sabe, boa música e camisetas da hora, ainda que tenha implicações, o Evangelho em si tem um formato. E esse formato tem a ver com o arrependimento e o perdão dos pecados. Esses discípulos, agora perante Jesus Cristo, vendo que Ele ressuscitou, a mensagem que Cristo os entregou é o seguinte: fale que Cristo está vivo e que Ele perdoa pecados. Cristo está vivo e Ele perdoa pecados. Se só uma dessas coisas fosse verdadeiro, a gente seria, como disse Paulo, né, os mais miseráveis dos homens. Digamos, por exemplo, que Cristo Ele ressuscitou, mas Ele não perdoa pecados. A gente está lascado. Porque ainda que a gente tentamos matar o Deus que nos condena, mas agora Ele ressuscitou. Agora que a gente está lascado mesmo. Talvez antes de crucificá-lo, a gente tinha uma certa oportunidade, talvez a gente podia dar o nosso jeitinho de receber alguma perdão, mas agora a gente tem o sangue dele nas nossas mãos. E aí? Ou, o contrário. Digamos que Cristo, Ele perdoa pecados, mas Ele não ressuscitou. A gente está lascado também. Ou seja, toda aquela esperança que a gente tinha até certo momento, até a crucificação de Jesus Cristo, morreu, foi enterrado com Ele. Foi com Ele para o sepulcro. Não temos mais esperança. Mas quando essas duas coisas são verdadeiras, quando as boas novas, quando há essa pluralidade das boas novas, não é só uma boa nova, são essas duas verdades. Jovens, nós temos esperança. Nós temos, por termos a certeza da ressurreição de Cristo, temos a certeza do perdão dos nossos pecados. E, portanto, faz sentido que a mensagem do Evangelho, antes de entrar nas implicações
do Evangelho. A mensagem do Evangelho é simplesmente isso. Aquele que foi sepultado, ele ressuscitou. E ele perdoa pecados. A mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade. Proclamada. Interessante como, depois você faz essa experiência em casa, pega o capítulo 24 e perceba quantas vezes a palavra disse, proclamar, ou falou, ou perguntou, está usado aqui nesse capítulo. Você tem muitas pessoas falando muitas coisas. E geralmente, aqui nesse capítulo, as mulheres vão falar sobre a ressurreição de Cristo quando? Só depois de encontrar, claro, o sepulcro vazio. Os discípulos que estavam indo para Emaús, eles conversavam entre si. Mas depois eles vão voltar correndo para falar para todo mundo. Por quê? Tiveram um encontro com Jesus Cristo. E aqui também, Jesus Cristo só vai entregar a eles a missão de ir por todo o mundo com autoridade, anunciando a mensagem do arrependimento e o perdão dos pecados, quando eles de fato têm um encontro com Jesus ressurreto. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já teve um encontro com Jesus? Você já se encontrou com Jesus Cristo? Não necessariamente o Cristo histórico no sentido de que todo mundo vem falando sobre ele. E sim, eu já ouvi falar, eu conheço. Talvez você cresceu num lar cristão. E você está até aqui de tanto ouvir falar de Cristo. Não é isso que eu te pergunto. Não é que se você conhece, mas se você já se encontrou com Jesus Cristo ressurreto. Se você está aqui hoje à noite, e como o tema é evangelismo, não posso deixar de evangelizar. Se você está aqui esta noite e você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele não é só o Rei dos Reis, aquele que te criou para a sua própria glória, mas ele é santo, santo, santo. Ele é tão santo que a sua santidade não cabe em uma palavra só. É preciso chamá-lo de santo, santo e santo. Ele ama a santidade. Ele ama a pureza e a beleza da santidade. E, portanto, o seu pecado, a sua idolatria, o nosso orgulho perante Jesus Cristo é uma afronta. Nós, claro, não estávamos naquele momento em que Cristo foi crucificado. As minhas mãos não pegaram naquele martelo, não prenderam Jesus ali. Eu não açoitei ninguém. Eu não estava ali blasfemando o seu nome, mas a minha idolatria me condena. E por Jesus Cristo ser santo, eu carrego não só a minha culpa, mas o livro de Romanos vai dizer, quem não confiar em Cristo já é condenado. Eu carrego culpa e condenação. Condenação pelos meus pecados, por blasfemar o seu nome, por achar que a alegria que só se encontra na perfeição de Jesus Cristo, pode sim se encontrar em qualquer outra coisa desse mundo. Eu posso me alegrar, a minha esposa pode me alegrar, as drogas, o sexo, a pornografia, ou até a igreja pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Idolatria. Nós somos condenados pela santidade de Jesus Cristo, em que Ele diz, só eu posso salvar você, e nós dizemos, deixe que eu me viro. A mensagem do Evangelho tem a ver com arrependimento dos pecados. E por isso o Evangelho confesse a sua idolatria a Jesus Cristo. Confesse os seus pecados a Jesus Cristo. Fale a Ele.
que a sua esperança, a sua fé está colocado em até coisas boas, mas nada tão boa quanto Ele. Arrependei-vos e crede. E a garantia que nós temos aqui em Lucas capítulo 24 é que Ele derrotou a morte, Ele derrotou o pecado, Ele derrotou a sua condenação. Ele pode te perdoar. Cara, eu acho fantástico o jeito que capítulo 24 começa. Os anjos dizendo para as mulheres, as escrituras dizem que Ele seria crucificado por pecadores. E agora o capítulo termina Jesus dizendo, pregue, proclama o perdão dos pecados. Para que aqueles pecadores que me crucificaram, podem sim voltar a ter um relacionamento com o Deus que os criou. Seguir o bom pastor que cuida de nós, que ama as suas ovelhas, que perdoa os nossos pecados e que nos dá a esperança de um dia estar na sua presença literal, no céu, glorificando perante o seu trono. A ressurreição de Cristo nos dá a confiança de anunciar o arrependimento dos pecados e o perdão. Se você está aqui hoje à noite e você está crendo em Cristo como seu Salvador, saiba, você é totalmente perdoado. Não existe algum momento no futuro em que você será mais perdoado e mais amado por Jesus Cristo do que você é agora, nesse instante. Você é completamente perdoado. Você é completamente amado. O Deus Santo te ama como o seu próprio filho, mas o seu filho é totalmente santo e você foi abraçado por esse Filho Santo, porque seus pecados foram perdoados por aquele que morreu na cruz. Entendeu agora o porquê daqueles discípulos? Quando cai a ficha, eles voltam correndo? Porque que se Cristo morreu, entenda jovens, saca só, se Cristo morreu e não ressuscitou, Paulo diz que somos os mais miseráveis de homens. Mas o que ele quer dizer com isso? O fato de que o cara, digamos, ateu. O ateu, ele levanta de manhã, que nem você também levanta, ele vai para o trabalho, que nem você vai para o trabalho. Ele janta e depois volta para a cama, que nem você janta e volta para a sua cama. É só que o ateu, ele lida com aquilo que ele entende ser a realidade. E para ele, a realidade é que amanhã, eventualmente, ou amanhã ou outro dia, ele vai morrer e termina ali a sua vida. É só que o cristão, se Cristo não ressuscitou, o cristão ainda tem aquela esperança maluca de que apesar da dor aqui, vem uma coisa melhor. E Paulo diz assim, cara, que jeito miserável de viver. Por que ser iludido com uma fantasia que é que nós somos, se Cristo não ressuscitou? O livro de Gênesis, a criação do mundo. Se Cristo não ressuscitou, o livro de Gênesis pode ser verdadeiro, mas o cristianismo não deixaria de ser verdadeiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o que está transcrito aqui nas palavras das nossas Bíblias, se Cristo não ressuscitou, continuam sendo legais e até boas, impressionantes, mas são livros como qualquer outro livro do mundo, se Cristo não ressuscitou. São histórias bacanas que vão fazer um bom filme como qualquer outra história na face da terra, se Cristo não ressuscitou. A ressurreição de Cristo muda tudo, muda tudo. Se Cristo não ressuscitou, você, jovem, está gastando a sua fé à toa numa religião que vai te prestar para nada. Você está entrando em discussões com seus familiares, tentando incentivar os seus amigos a ter esperança, a ter fé. Para quê? Para nada, se Cristo não ressuscitou. É melhor você calar sua boca, viver a sua vida sozinho,
e fazer como certos ateus hoje estão chegando ao ponto de dizer, cara, dane-se a realidade ao meu redor. Eu cuido da minha vida, mas eventualmente eu morro e o cara que está sofrendo ao meu lado, ele também vai morrer. Eu não devo nada para ele, não deve nada para mim. Eu vim do nada e eu vou para o nada, eu sigo a minha vida. Ele tem razão, se Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo ressuscitou dos mortos. Eu gosto tanto do jeito que o Franklin Ferreira, uma vez, destacou como era a ressurreição de Cristo, né? A gente não tem uma descrição com muitas palavras, linguagem colorida e tudo mais, de como foi isso. Mas a verdade é que, um segundo ele estava com os olhos fechados, outro momento, plim, abriu os olhos, está vivo. Ele entregou a sua vida, ele tomou de volta também. Ele é Deus, ele pode? E se ele pode, e se ele fez, isso muda tudo. Agora você entende por que as mulheres voltaram correndo. E o pessoal, nossa, o que deu nelas? Agora você entende porque os 2 discípulos largaram tudo e voltaram correndo para Jerusalém. Porque isso muda tudo. Não estamos numa religião zoada, seca, cansativa. Pode ser que a gente acaba bagunçando as nossas igrejas e denominações. Mas não é culpa da ressurreição de Cristo. Porque na ressurreição de Cristo nós encontramos não só uma coisa, uma boa nova a compartilhar, mas nós encontramos a única boa nova que merece ser compartilhada. Os seus pecados podem ser perdoados esta noite. Você pode viver uma vida de esperança. Não só a esperança de que as coisas vão melhorar, mas a esperança de que as coisas já melhoraram bastante. Cristo mudou tudo. Depois de uma breve vida de, talvez, sofrimento para alguns, dor de outros, perda de outros, nós estaremos, todos nós, reunidos perante o trono do nosso Senhor e cantaremos glória, glória, glória. Aquele que é santo, santo, santo. Porque Ele ressuscitou. E Ele não só voltou a viver, mas Ele também nos deu novidade de vida. Nós ressuscitamos em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que até os céus declaram a glória de Deus. Por que os céus declaram a glória de Deus? Porque foram criados para isso. Por que o discípulo de Cristo anuncia o Evangelho? Porque ele é nova criatura. Ele foi criado para isso. Nós vemos a missão, rapidamente, é até os 4 cantos do mundo. Nós vamos, diz ali, no final do versículo 47, com a autoridade do seu nome. A mensagem que nós temos não é uma invenção nossa. Não é algo que eu bolei, que você bolou. A nossa missão é sob a autoridade de Jesus Cristo. Nós somos enviados por aquele que já venceu tudo. Imagina cara, é difícil a gente imaginar isso. Quer saber por quê? Porque a nossa vida de conforto hoje é tão boa. Tá? Tudo bem se você tem enxaqueca ou dores. Cara, você não imagina como era a vida de, vamos lá, 500 anos atrás. Né, em que o pessoal morria, chegava aos 40 anos e estava velho já. Entendeu? Tipo, morria com 44, 45. Chegar nos 70, 80 anos, impensável. Você chega ali nos 30, 35 anos, meu filho, você tem mais 3, 4 anos. Isso, se alguém não invadir o nosso país, tipo, amanhã. E aí todo mundo de, tipo, 12 anos para cima, todos os homens, de 12 anos para cima, serão mortos. As mulheres estupradas. Os filhos vendidos como escravo. Cara, no primeiro século, os cristãos já lidavam com o perigo de, cara, a qualquer momento, nossa assembleia, nossa reunião, nossa igreja, se o cara que mora na esquina não gostar da gente, é só ele contar para o soldado que conta para o capitão dele e a gente está morto amanhã. E a única cópia que a gente tem de alguns textos bíblicos vai ser destruído.
queimado. E provavelmente nós queimados com ele. Nesse contexto, a gente entende o que é dor, o que é sofrimento. E eu não quero menosprezar vocês que estão aqui, estão lidando com sofrimento real. Não estou dizendo, pô, você não conhece o que é sofrimento. Mas a verdade é que, falando para os demais, a nossa vida, isso não é uma coisa errada. Conforto não é necessariamente pecado. Mas a gente tem tanto conforto à nossa disposição que a gente corre o perigo de nos contentar com o conforto ao invés de meditar na esperança que nós temos em Cristo. Esse é o grande perigo dos nossos dias. No primeiro século, o perigo era que as pessoas, por medo da perseguição, não falariam das boas novas do Evangelho. Nos nossos dias, pelo menos nos contextos onde eu tenho convívio, eu acredito que o maior perigo não é perseguição, mas é de fato se acomodar. Você ter medo de falar algo diferente do que o povo pensa. Medo de falar alguma coisa que vai fazer com que o seu próprio trabalho te aborreça. As pessoas com quem você trabalha vão te olhar meio torto, só porque você falou alguma coisa sobre o arrependimento dos pecados e o perdão que há em Jesus Cristo. Os mensageiros, a mensagem, a missão é pela autoridade de Jesus Cristo. E por fim, a motivação. A motivação. Diz versículo 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Vocês são testemunhas dessas coisas. Para ser testemunha, é preciso usar a voz, é preciso falar. É preciso falar não necessariamente sobre a sua experiência, sobre o que você acha, o que você prefere, mas dar testemunho do que Cristo fez na cruz e como a sua ressurreição garante o perdão dos pecados. Por fim, a motivação. Versículo 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. E aqui ele fala sobre o Espírito Santo. No final do capítulo, no final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de João, vai usar essas mesmas palavras, mas falando com mais clareza sobre o Espírito Santo. E nós vemos no segundo livro de Lucas, que é o Atos, né, que vem logo após, tem o mesmo autor, nós vemos de fato que o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos de Jesus Cristo, e a partir de então eles foram para todo canto do mundo. Qual é a nossa motivação? É aqui que a coisa pega. A nossa motivação, o que nos motiva, não é necessariamente a grande necessidade que há no mundo. Isso é uma motivação também. Mas se fosse só a única motivação, ou a motivação maior, quando nós estamos num contexto onde todo mundo é convertido, como agora, não teríamos motivação para falar de Cristo. Você crê em Cristo? Eu também. Qual é a nossa motivação? O poder vem do alto. O poder vem do alto. Isso é demais, isso muda tudo. O mesmo Deus poderoso que derrotou a morte e que garante o perdão de todos os seus pecados, é Ele que te usa para anunciar o Evangelho. Independente se você está falando com alguém que já crê, ou que diz crer, independente se você fala com alguém que nunca ouviu falar de Cristo, ou ouviu falar de Cristo demais, o poder de Deus te usa, meu irmão,
O poder de Deus te usa, minha irmã. Fale de Cristo. Não depende de você. Entende agora como esses discípulos mudam tudo do capítulo 23 para o 24? Eles estão dispostos a ser queimados vivos. Não porque eles encontraram um poder interno, eu vou anunciar. Não, mas porque eles sabiam que, puxa, mesmo com a minha voz fraca, o poder de Deus pode anunciar o Evangelho, o perdão dos pecados, através de mim. Eu sou vaso de barro nas mãos do Deus poderoso. E isso muda tudo. Jovens, muitas vezes nós lemos as Escrituras e ficamos com a impressão de que elas são distantes de nós. Até porque elas vão lidar com muitas realidades culturais que são distantes de nós. Eu não posso tirar um final de semana e visitar o sepulcro onde Cristo foi sepultado. Eu preciso pegar um avião, viajar, dar 2 voltas no mundo, descer lá numa terra que não conheço ninguém. É uma terra distante. Tem certas questões aqui, certas cidades que já não existem mais, certos costumes culturais que já não existem mais, certas pessoas que já não existem mais, certas crenças que já deixaram de existir também. Então, muitas vezes, o nosso inimigo, Satanás, quando nós abrimos as Escrituras, a tentação que ele provoca em nós é o seguinte: isso tudo tem a ver com um tempo e espaço distante de nós. Mas eu quero lançar o desafio de que toda vez que você abre a sua Bíblia, você pensa assim: o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus Trino, que opera aqui nas folhas dessa Bíblia, opera hoje em mim e no povo de Deus. É essa a garantia que Cristo dá aos seus discípulos. É essa a motivação que Cristo dá aos seus discípulos. O Pai entrega a promessa, o Filho convoca e o Espírito Santo capacita. O Deus Trino está com nós. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco. Por que Ele está conosco? Porque a ressurreição muda tudo. Evangelismo é falar do Evangelho, é falar das boas novas, é compartilhar que a ressurreição de Cristo e o perdão dos pecados são 2 verdades que têm implicações eternas. E toda vez que você anuncia o Evangelho, nosso Deus Trino nos garante que a sua palavra não voltará para si em vão. Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai usar a sua palavra para transformar vidas sobrecarregadas com a culpa e a condenação do pecado. Um último aviso aqui, jovens. Não caia no erro de pensar que quem precisa do Evangelho é o descrente. Que só quem precisa do Evangelho é o descrente. Enquanto a gente estava lendo o capítulo 24, tinha descrente ali? Eu digo descrente não no sentido de não crer, porque está cheio, né? Todo mundo é descrente aqui no capítulo 24. Só Jesus, que é aquele que sabe o antes, o agora e o depois. Mas eu digo descrente no sentido que ele não confia em Jesus Cristo como seu Salvador. Tem aqui nesse capítulo? Não tem. Isso vem depois no livro de Atos. Mas aqui nesse capítulo nós vemos vez após vez, o Evangelho anunciado àqueles que diziam crer no Evangelho. Jovens, nós precisamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, vez após vez após vez. Isso aqui não é coisa que só presta para o meu vizinho. Isso presta para você hoje e eternamente.
nós precisamos ser lembrados que o firme fundamento da nossa fé é o sepulcro vazio, é o Cristo ressurreto, é o Cristo Todo-Poderoso que diz: vai, fale, as boas novas não são segredo, não guarda para si, proclama, vós sois meus testemunhos. Aqui a palavra é testemunhas, mas sabe o que é interessante aqui? É que a palavra grega, que aqui é traduzida testemunha, é também em outros trechos traduzido como mártir. Alguém que morre pela fé. Tem essa frase, quando Cristo diz assim no versículo 48, vocês são testemunhas dessas coisas, essa frase tem um peso. Ele não está simplesmente dizendo assim, vocês vão ser um gravador de MP3 que toca aquilo que grava. Cristo não está dizendo, vocês vão ser meus papagaios. Você vai repetir aquilo que eu falei. Cristo está dizendo assim, vocês vão falar de mim, mesmo que custe a sua vida. Mas eu sou o Senhor da vida. Eu já dei a minha e tomei de volta, portanto ide. E eles foram. Nós podemos sair hoje à noite com a mesma certeza que eles tiveram, porque temos o mesmo Salvador. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós somos fracos que nem os discípulos aqui nesse capítulo. A gente também lida com dúvidas, ó Pai. Mas esse texto nos convoca a anunciar, a compartilhar. Pai, ajuda-nos a sermos obedientes a essa palavra. Perdoa a nossa covardia. Use-nos como vasos de barro. Em Ti confiamos hoje e eternamente. Amém. Obrigado, jovens, irmãos.